talking about practice, not a game. Not a game. The Philadelphia 76ers had an objectively awesome offseason. You could say, and many have said, that they won the summer. They extended former league MVP and franchise superstar Joel Embiid, maintained point guard phenom Tyrese Maxey with a max contract, and acquired the talents of one Paul George with a max contract of his own in free agency. They brought in fresh faces like Andre Drummond, Gershon Yabusele, and Caleb Martin, while also re-signing the likes of Kyle Lowry and Kelly Oubre Jr. The Sixers have everything they need to be a good team, a great one even. They can do it. Whether or not they will remains the question. Because underneath the impressive roster and the decorated lineup and the projected fit of the pieces together, there is an understood fact that we all know to be true, one that has already started to make itself known in this young season. These 76ers are a house of cards, ready to collapse at any moment. Começando mais um 7/6 Podcast, seu podcast sobre Sixers, NBA, aqui quem fala é o Slow. Fala, Slow. Fala, rapaziada. Estamos de volta depois de muito tempo, né? É isso e aí. Não da maneira que a gente estava esperando, mas estamos aí e vamos gravar mais um episódio pra vocês aqui. Você pode ver pela nossa cara, né? Noite de playoffs que teve ontem, a gente foi dormir tarde assistindo. Mas um dos motivos pelo qual a gente também tá tendo um pouco de dificuldade de lançar mais episódios é por conta do tempo da rapaziada envolvida. Mas não se desesperem, a gente vai continuar fazendo assim que possível. Temos planos para manter o projeto funcionando, inclusive novas pessoas colaborando. Então temos um novo momento aí do projeto. Mas a coisa vai fluir. Mas, Luiz, o que a gente vai trocar ideia hoje, né? Você que tá aí da Filadélfia, é que, tá começando os playoffs da NBA e Philly tá, quietinha, não tem nada acontecendo. Olha, eu não sei se eu tô feliz ou triste, na verdade, porque vai ser a primeira vez que eu vou conseguir analisar basquete mesmo, sem emoção, né? Que a gente fica muito nervoso, você sabe muito bem, né? Mas ao mesmo tempo, né, depois de 6 anos não estando no playoff, né, é um momento de decepção, eu diria, né? Que a gente poderia estar nesse playoff e brigando pelo título, como a gente pensou no início da temporada, né? Desde 2016, né, Luiz? Que 2016 era um ano que o Sixers estava vindo com Joel Embiid, Ben Simmons ainda sendo draftado, estava machucado e tudo, mas era um time que estava em reconstrução. E aí depois desse tempo todo, indo aos playoffs, a gente caindo 3 vezes de maneira meio traumática no segundo round, né? Traumática. Totalmente traumática, aliás. E aí voltamos à estaca de tanque, cara. Esse ano a gente foi obrigado a tancar. Queria, inclusive, convidar as pessoas aí pra ouvir o nosso último episódio, onde a gente analisou o que aconteceu na temporada, como tava, né, a temporada, porque a gente fez um pré-season com o Gustavo Meza lá da Toco TV, muito animados. E depois a gente fez um pós... Deadline, vai. Um pós-deadline, vai. Que também tava todo mundo desanimado, assim, já. Era outro clima de velório. Todo mundo desanimadão e tal. E aí chegamos no tanque, né? Era a melhor opção naquele momento. A gente conversou sobre isso no episódio, então escutem lá. Mas pra você, Luiz, como é que foi essa sensação, né, de playoffs, que era uma coisa garantida e carimbada todo ano, se tornar tanque, né, de repente? Então, você mesmo falou, Vitão, a gente conversou com o Mesa naquele episódio pré-temporada, né? E a gente falava do cap space, que o Sixers precisava de uma terceira estrela, conseguiu com o Paul George, né? Mas a gente falou também que tudo dependeria do físico e se o Joel Embiid conseguiria chegar saudável na próxima season ou não, né? A gente ainda não tinha ideia do que estava acontecendo com o joelho dele, era somente laudos, né, falando que ele tinha jogado a Olimpíada dos Estados Unidos, a gente sabe bem, ele ganhou ouro por lá. E aí começa a sair esses reports de relatórios médicos falando que o joelho dele não estava bom, mas nunca tinha uma história concreta do que estava acontecendo, né? A gente achava que seria só realmente para pré-temporada e ele começaria a treinar com a equipe e aí jogaria a temporada normalmente, né? Mas aí a gente leva aquele susto, né, Vitão? Que no primeiro jogo já tá ele e o Paul George machucado, né? Aí a gente já falou, opa, eita, já vi esse filme antes, né? Será que o Maxey, com a montagem de elenco que foi feita, que é o cap space que a gente até discutiu, que era o momento certo e era aquilo que deveria ser feito, trazer uma estrela
do que encher o Embiid e o Max de role players, né? Tinha essa discussão antes do que se a gente daria uma terceira estrela ou melhoraria o elenco com mais jogadores. E aí trouxemos a terceira estrela, só que esse time no papel que parecia ser muito bom, ele nunca aconteceu, né? E desde o primeiro jogo a gente já ficou sem os caras. O Joel já fica de fora de 1/3 da temporada praticamente, né? Por conta de contusão. Mas o Paul George também não conseguiu também, né? Ele teve vários problemas mesmo quando ele voltava, machucou a mão, machucava o joelho. Então foi uma temporada, especialmente no começo, que foi determinante para que continuasse com problemas pro decorrer da temporada, né? Bom, e você falando na cap, né, a gente tem que dar uma olhada aqui em como ficou, né? A opção dos Sixers, então, como você disse, foi abrir o espaço pro time pagar uma terceira estrela, né? E é uma coisa que o Daryl Morey sempre deixou claro na carreira dele, que eu confio nas estrelas, né? Eu quero ser campeão pelas estrelas. Foi assim com o Harden, apostou tudo no Harden, acabou não rolando, chegou muito próximo, né? De acordo com ele, pelos números, ele ganhou, né? Isso é muito louco, né, cara? O cara vive numa Matrix, né, bicho? E aqui no Sixers ele tentou a mesma coisa. Ele percebeu o gatilho que o Max teve, esse salto, né? O gatilho que ele virou. Apostou nele como uma estrela. E eu acho que tudo bem, eu acho que ninguém questiona isso, né, na decisão do Morey. Mas o que vem sendo questionado é justamente a questão dele ter dado aí o max contract pro Paul George, né? Que é uma coisa que ele negou pro Harden. É uma coisa que historicamente o Sixers tem dificuldade de fazer, que é trazer uma estrela pra dar esse max. A gente falou que o último free agency, max contract que o Sixers teve, All-Star, né? Foi lá em 2000 bolinha com o... 2012? Não. Por aí, com o Elton Brand, né? Que é o nosso GM. E aí agora foi o último, foi o último, né? E aí agora vem o Paul George. E aí a gente pode dar uma olhada em como ficou a cap do time, né? Porque agora a gente tá realmente, assim, no limite, né? A gente tá com um salário de time contender, que é aquele time que não tem mais como se movimentar muito no mercado, vai só mexer peças menores agora. E a ideia é essa, ou a gente vai com esses 3 até o final e vê o que acontece, ou a gente vai ter que rolar uma troca aí mais pra frente e uma reformulação do time. Não tem meio termo mais, né? Não temos mais opções. Vamos começar polêmico aqui, tá, Luiz? Porque a gente pode olhar aqui no quadro que o Embiid é o nosso jogador mais bem pago do time, é a Avá, né? Nesse ano tirou 51 milha, só isso, né? Sem jogar praticamente nada. Inclusive a NBA tentou abrir até uma espécie de investigação, mas parece que essa história morreu porque o cara realmente é bichado, não tem o que fazer, né? O Sixers chegou a consultar a opção de aposentadoria do Embiid, como que funcionaria na cap, né? Coisa bem séria. Doideira demais pensar isso. O cara que jogou as Olimpíadas há pouco tempo aí, tava indo bem, de repente, já pensou, cara, se aposenta, né? Doideira. Sim. Mas tá aí, ó, ele tem um contrato que foi renovado, cara. Esse contrato foi renovado até 2029, que é uma player option, tá verdinho aqui, ó, se dá pra ver. Que é uma player option de 67 milhões em 2028 e 2029, cara. Que é uma player option... O cap do Sixers tá comprometido, né? O cap do Sixers tá bem comprometido pros próximos 4 anos, então a gente tá falando, né? Eu imagino que nessa altura, como estará Joel Embiid de saúde, né? E se haverá alguma possibilidade, tudo bem que os contratos agora estão só inflando, né? Por conta do aumento, enfim. First Prom, Second Prom lá. Mas lá nessa altura, em 28 e 29, quem vai oferecer esse dinheiro pro Embiid, né? Então provavelmente ele vai optar. E é uma coisa que a gente vem discutindo aqui bastante, né, nos grupos e na internet aí da Philadelphia. A galera tá falando que pode ser que esse e o próximo contrato que a gente vai discutir, que é do Paul George, se tornem aí em 27 e 28 os piores da liga, né? Aqueles mais... que vão trazer menos retorno no sentido de, tipo, você vai ter jogadores mais velhos, com bastante lesão e que não são possíveis de mover, né? Esses contratos. Aqui, só pra ter uma ideia, nossa teto salarial da NBA esse ano foi 140 milhões, né? E a projeção para a próxima temporada é de aumento de 10%. Então vai para 150 e pouco, né? Ainda assim,
fazendo uma projeção de 10 em 10%, ainda assim seria uma fatia muito grande se a gente juntar Embiid e Paul George, né? Que o Paul George recebeu um contrato aí, ó, aqui que vai se encerrar em 2027-2028 também com uma player option de 56 milhões, né? Então nesse ano aqui, ó, 27-28, é o ano mais crítico do Sixers, né? Em questão de salário, porque nós temos o Maxey tirando 43 milhões nesse ano também, né? Aí no ano seguinte a gente tem esse peso do Embiid de 67, mas não tem o Paul George mais, né? E aí dá uma desafogada. Então 2027, Luiz, talvez seja o ano terrível, se a gente vai pensar de duas uma. Ou o Sixers vai chegar até lá tentando, e se a gente continuar indo pra playoffs, segundo round e tal, beliscando ali, a gente vai manter mesmo, e é isso. Ou até lá a gente já desmontou esse time, né? Já rebuild em torno do Max, não sei, ou em torno de quem tá chegando aí desse draft, né? Do draft, Essa parte, ela é bem crítica mesmo, né? Que nem você falou, porque já dá pra perceber que tá bem comprometido a parte de cap, e aí quando a gente fala cap é investir na qualidade de elenco, né? Que a gente tá cada vez mais comprovando que elenco profundo chega mais longe, né? Se você tem apenas uma equipe boa, você não consegue, até pelo número de jogos e a velocidade que o jogo se tornou. As estrelas não conseguem jogar os 82 jogos e precisa ter rotação, né, pra uma equipe conseguir. A gente vê o Celtics, né, que é muito profunda. Todos esses ex-campeões, os últimos campeões, não era apenas um time, era um elenco mais profundo, né, com mais opções de jogo. Então, pensando nisso, 2027 talvez seja um ano chave, né, para a história da franquia, em termos de saber o que vai fazer, né? E também, talvez, e de pensamento mesmo, você vai trocar as estrelas, que nem você falou, vai construir em torno do Maxey, que talvez não seja essa estrela toda que a gente está pensando para construir em volta, né? De liderar uma franquia igual o Joel Embiid ganha jogo sozinho. Talvez o ano de comprovação do Maxey seja o próximo, né? Para saber se a gente pode... Quando o Paul George e o Joel estão machucados, um dos dois, se ele consegue liderar a galera, né? Ou talvez a gente, como a gente foi mal esse ano e tem o draft, né? Tendo uma escolha boa das 6 primeiras escolhas, que a gente vai conversar depois, talvez seja esse um rebuild em volta dessa pessoa que esteja chegando, né? De um talento geracional. E a gente já viu que quando chega em draft uma pessoa, uma equipe faz uma escolha boa, a franquia toda pode se remodelar e pode voltar a ser competitiva, né? E aí sim, pensar em trocar os jogadores mais velhos e por piques, né, para alguma outra coisa, para se livrar dos jogadores para não ter cap, né? Então vai depender muito do que vai acontecer na próxima temporada, Slow. Para ser bem sincero, eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu concordo com você, eu acho que, inclusive, nós vamos fazer um testezinho hoje, vamos simular, né, o nosso draft, nossa loteria do draft aqui, só pra gente poder ter uma discussão um pouquinho sobre como será, né. Mas, sinceramente, falando assim, a gente vai ter uma pique mais alta esse ano e tudo, só que, cara, se não for... Talvez, né? Talvez a gente tenha uma pique. Talvez a gente tenha a pique, porque... Talvez a gente tenha a pique, né? Porque se não for sorteado entre a primeira e a sexta escolha e for sétima, oitava, nona ou décima, quem fica com a pique é o Oklahoma City Thunders. O Sixers só fica se tiver entre a primeira e sexta escolha, né? Por conta de ser uma escolha protegida. Teremos que ser sorteados entre os 6 primeiros. Se não for sorteado entre os 6 primeiros, a gente perdeu a pique. Não tem... É isso ou não é isso? Então a gente tem 64% de ter uma escolha entre a primeira ou a sexta escolha. Contar com a sorte na Filadélfia é arriscado, mas vamos lá, né? Essa discussão à parte, eu não vou entrar nesse mérito agora do quão o draft pode mudar, o quanto uma pick top 6, enfim, pode mudar uma franquia nesse estágio. Depois a gente pode pensar um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem que falar sobre esse time especificamente. Você falou, né? Eu não consigo dizer agora. E o Daryl Morey meio que disse isso recentemente. A gente vai ler aqui uma notícia junto sobre... E a gente pode olhar aqui, cara, que esse time, esses 3 salários grandões que a gente tá vendo aqui, que são os 3 max contracts do time, Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey jogaram juntos 15 jogos. 15 jogos. Temporada. Então, por um lado, a gente foi um fracasso enorme, não teve playoffs, 5ª pior campanha no final foi forçado, mas enfim, né, não dá pra tirar esse número da cabeça, né, a pior campanha em tempos do Sixers. Cara...
esses caras não jogaram juntos, então a gente não tem como ter certeza do que é esse time. E eu falei isso no podcast passado, vou repetir aqui. A gente teve um vislumbre muito bom, inclusive, no jogo de Natal contra o Celtics. Que tudo funcionou para aquele time, né? A gente viu a atleticidade, a gente viu as engrenagens funcionando. O time do Nurse, né? Como a gente espera. Foi um bom jogo mesmo ali. A gente pensou, cara, esse time, ele tem algo aí, tá ligado? A gente consegue perceber que dá. Só que não rolou de jogar junto. Não rolou de jogar junto por quê, né? Lesões, principalmente. O Maxey sozinho, a gente percebeu que ele tem muita dificuldade. Ele tá muito acostumado a ter a gravidade do Embiid próximo pra jogar o jeito que ele joga. O Maxey, ele tinha um estilo mais agudo de shooting guard. Acabou se adaptando pra point guard com a saída do Harden. Teve uma evolução, foi o MIP, né? Nessa brincadeira. Então é um moleque que se adapta muito bem, mas ainda não tá pronto pra ser o líder, né? Pra ser o grande jogador de uma franquia. E a gente percebeu isso agora com ele não conseguindo manter o time nem na zona de play-in, quando tava com essa dificuldade. Mas obviamente, a culpa não é só dele. Mas assim, se tem uma coisa que a gente pode garantir é que a gente precisa de mais desse time, né? E agora a gente tem que fazer também. Tá aí, os salários estão pagos, já tá feito o contrato, a gente precisa ver mais antes de querer mexer. Tem muita gente falando, troca o Paul George, foi um erro, sei. Mas calma, a gente precisa ver ter mais amostragem desses caras. O Paul George talvez ele tenha vindo pra fazer uma função muito específica, né? Até pela questão da idade, das lesões, que só vai funcionar se ele tiver um Embiid, tá ligado? E é meio frustrante o cara chegar, né? E não ter esse elenco realmente montado do jeito que foi prometido, né? Eu não sei se você lembra que nossos amigos da Toco TV, né? Um abraço pro Firu e pro Mesa, que sempre tá com a gente aí, nossos parceiros, né? Eles me convidaram para falar sobre os Sixers em dezembro e eu achava que ia ter uma reviravolta, justamente porque os jogadores começaram a jogar todos juntos, né? E aí culmina com esse jogo de Natal. E aí a gente conversando no privado, assim, mandando mensagem um pro outro, eu falava pra eles, olha, tá vendo? Eu não tô tão maluco. Eu acho que esse time vai engrenar. Aí o que acontece? O Paul George machuca, o Joel Embiid se machuca e o Maxey se machuca também. Ele machuca a mão. E o Jared McKay se machuca também, todo mundo se machucou. Sim, pensando em montagem de elenco, que a gente vai falar também, mas uma montagem de elenco não tão adequada como se mostrou depois, você não pode depender de jogadores que tem no seu elenco, não apenas os jogadores titulares, né? Os jogadores de rotação, que são jogadores que estão acostumados a não jogarem também por conta de contusão, histórico de contusão. Então, na verdade, depois analisando, a gente queria a volta de Andre Drummond, que a gente pensava que aquela primeira passagem seria o melhor reserva pro Joel, mas ele também tem histórico de contusão. O Kyle Lowry é mais velho, o Eric Gordon também tem histórico de contusão. Então, esses jogadores que vieram para ajudar, Reggie Jackson, cara que não agrega em nada, então. Caleb Martin, muito bom, mas se machuca também. Então foi não só um elenco de rotação, foi o elenco inteiro, incluindo o time titular, teve problema de contusão. Cara, a gente percebeu que tá na hora de apostar na molecada como apoio, né? O Bona, o próprio McKay que acabou se machucando, mas enfim, é esperado que se machuque com menos frequência, né? Então é isso. O Nurse sempre gostou desses jovens atléticos. Eu não entendi, ele deu uma de Doc Rivers, né, em relação a apoio de elenco. Eu não sei se é o Murray comendo as ideias dele, que o Murray é meio dessas, né? Eu acho que foi o Murray. Sempre os mesmos caras ali e tal. Eu penso que foi os 25 jogadores que o Rafael Firu sempre fala, né? Que é verdade. O Space também. O Space, nosso outro amigo Space, abraço pro Space, ele fala que o Murray conhece 25 jogadores no máximo. É isso. 26 com o Yabusele, 26 com o Yabusele e 27 com o Grimes agora. Aliás, você falou de Drummond e eu queria só lembrar, olhando nossas caps ali, eu só queria ressaltar, ele tem uma player option de 5 milhões pra agora, tá? Deve exercer. Eric Gordon também, Também, o Ober Jr. também, 8 milhões, se não me engano. Então, esses caras devem ficar aí, porque não sei se... O Ober, não sei, né? Talvez tenha negócio no mercado, mas... Pode ser. Vamos ler essa notícia aqui juntos, da CBS Philadelphia, aí de Philly, falando sobre a pós-temporada de 24 vitórias. O Philadelphia ainda deposita esperanças no campeonato em Embiid, Maxey e Paul George, que é exatamente o que a gente tem falado aqui, né?
Então vamos dar uma olhada junto aqui, reagir a essas notícias aqui, ó. Ele diz o seguinte: os Silver Sixers felizmente encerraram, talvez, dado o peso das expectativas do campeonato, de um elenco que incluía 3 estrelas de elite, né? E uma folha enorme de pagamento. Sua pior temporada na história da franquia. Olha só o que os caras estão dizendo. Por quê, né? Botando na balança, que outro era o processo. expectativa e realidade, a ideia é que, tipo, putz, foi a maior quebra de cara da história da franquia. Você acha que é isso mesmo? O clima aí na cidade é esse? Não, foi esse sim, porque. E sabe, quando você não tá nem aí mais, a torcida tava com desdém do time mesmo. Tipo, fazer o que? Eu já esperava que fosse isso. Tipo, não sei, esperava-se muito. Mas sempre, se espera muito, mas sempre tem um pé atrás, né? Quando se trata de Philadelphia 76ers Organization, né? Mas aí é considerado realmente pelas pessoas, os fãs e especialistas que são da região aqui, a pior temporada. Por quê? Porque as outras com menores números de vitória, era esperado que a gente teria poucas vitórias. Porque a gente estava na época do processo e havia o tanque, que a gente é muito bom nisso, estávamos tancando com jogadores de baixa qualidade realmente, para conseguir picks para tentar levar o nível da franquia, né? Mas agora, criada essa expectativa com 3 jogadores All-Stars, né? Que jogaram já o All-Star Game e Embiid e Paul George sempre por lá, né? A gente esperava-se que a franquia tomaria um rumo de brigar por final de conferência, pelo menos, que não chega desde a temporada de 2001, né? A gente esperava que pelo menos uma bateria final de conferência. E quando acontece isso, sim, pode ser considerado a pior temporada da história, assim. Doideira, eu lembro que você comentou que teve umas épocas aí que tava baratíssimo o ingresso, né, pros jogos, porque é um time que, se você pegar o estado normal dele, ele vai estar sempre competindo, né? É um time contender no papel, então não é pra ter os ingressos tão acessíveis assim, teoricamente, por conta de jogos importantes. É um time que tem uma certa quantidade de jogos transmitidos em rede nacional também, né? Por conta disso. Então, pra não ser aquele vexame, aquele estádio vazio, os caras diminuíram o preço, né? Pra poder ter aí... É bizarro isso. Isso. Tem uma curiosidade, Vitão, que eu acho que eu comentei contigo, mas me chamou a atenção. Quando começa a ter o chamado tanque e ainda tá jogando o Paul George, apenas o Paul George ou o Max, os ingressos estão bem baixos, o Laurie, Eric Gordon. Mas aí quando realmente esses caras acaba a temporada pra eles, aí o Sixers decide não colocá-los mais pra jogar, aí o Laurie volta só no fim também. E aí não tem André Drummond, Kelly Oubre, os outros, e aí falam, não, esses caras estão fora da temporada, só vai jogar molecada. Voltou a encher o ginásio, cara. Porque as pessoas estavam interessadas em ver a garotada, Justin Edwards, Quentin Grimes, Jared Butler, Aidan Bona, Yabusele, então tava todo mundo interessado a ver o que ia acontecer pro próximo ano. Então me chamou a atenção isso. O ingresso estava mais barato, claro, mas o número de pagantes, né, de espectadores, se mostrou alto. Bem alto, inclusive. Continuando aqui, então, o presidente do 76ers, Daryl Morey, tem a solução para transformar a franquia abandonada em vencedora. Qual que é? Trazê-los de volta. É o que a gente tava comentando agora, né? Ponto passível na Philadelphia que os caras têm que continuar jogando juntos pra gente ver mais, pra gente poder ter noção do que fazer, né? Então é isso mesmo. Morey disse que retornará para mais uma temporada, não só com o técnico, Nick Nurse, mas também manter, né? Manter a renovação de esperança desse time aí, nesse que tá aí que a gente olhou, né? Só complementando o que você falou, Slow, essa daí foi a coletiva de imprensa de despedida da temporada, né? Que eles fazem, os jogadores e alguns jogadores-chave e os treinadores e o general manager. O Daryl Morey já disse, que nem você comentou, que ele e o Nurse estarão de volta, né? Só faltaram combinar com o dono do clube, mas eu acho que sim, eles vão voltar. A ideia é ter os 3 principais, mas o que ele falou que ele quer melhorar e já vem sendo discutido com o Nick Nurse, é que eles querem melhorar e aumentar a fisicalidade e a energia da equipe, né? E diminuir a idade.
Então podemos esperar um time mais jovem, com mais energia e mais explosão durante os jogos. O Nick Nurse joga assim, né, pô? Acho que agora ele caiu a ficha do... Caiu em si o Mori, que tem que jogar do jeito do Nick Nurse e não do jeito que ele tava pensando, né? Pra ter sucesso. A liga é muito física hoje em dia, né? Mudou totalmente o jogo. Exatamente, mano. Não dá pra ficar com as mesmas ideias pra sempre, né, Murray? Vamos lá. E é isso, exatamente isso que ele falou, né? Essa questão de manter os caras. E dado o histórico de lesões do Embiid e seu cronograma de recuperação incerto após a cirurgia que ele fez no joelho esquerdo, né? Então, recentemente, o Embiid operou de novo, né? No joelho. Qualquer chance do 76ers se recuperarem na próxima temporada e se tornarem um time decente parece improvável, né? Então, os caras da reportagem aqui não acreditam muito, né, em insistir nesse time, né? Murray prometeu no domingo que depois que o Sixers encerra a temporada de 24-58, que inclui uma sequência de 5-31 pra fechar, né? Então o Sixers fez 5. Depois daquela entrevista fatídica, hein, Zô, dele. Que ele falou que ia chegar na final e eliminar o Cavs, né? E ele perdeu todas as partidas, ganhou mais 3, eu acho, depois daquilo. E, enfim, aí ele comenta exatamente o que você disse, né? Que vão focar no elenco mais jovem, mais atlético. Atlético. Ele diz aqui, ó, sabemos que decepcionamos vocês. Ah, vá, Murray, ah, vá. Será? Não. Tô legal, tô muito feliz. Murray disse que todos os três devem estar 100% na volta do camping. Aí eu lembro, né, que a gente sempre fala que o melhor momento dos Sixers é o camping, a pré-temporada. Quando tava todo mundo voando. Aí é incrível, né? E o Murray concorda pelo jeito, né? Ele disse que vai estar todo mundo 100% na pré-temporada. Maravilha, Murray. Vai. E ele fala um pouco aqui sobre também como foi a lesão do Embiid, né? E ele fala aqui, ó, vê-lo sofrer, vê-lo entrar em campo, na quadra, realmente tentar, ele simplesmente não conseguia ser ele mesmo, dava pra perceber. Aqui disse o Maxey, né? Já ouvi fazer tantas coisas espetaculares, dei a bola pra ele algumas vezes em momentos que achei que ele podia fazer alguma coisa e acho que ele simplesmente não tava conseguindo, ele tava limitado. E essa é a sensação que todo mundo tava vendo, que o Embiid estava claramente frustrado, né, por esse ano. E, assim, claro, o cara é bichado e tudo, mas, cara, a gente meio que sabe que o Embiid é esse cara, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que ele vai perder muitos jogos. Era o grande discurso da pré-temporada, né? Tipo, chegando Paul George e Maxey pra carregar o piano, Embiid pra vir só jogando, pegando o ritmo pra chegar nos playoffs saudável, que nunca acontece. Então eu nem culpo tanto, tá ligado? Tudo bem que foi pra além do que a gente imaginava a lesão, né? De tirar ele da temporada inteira. Se tivesse ido pra play-in, ele não jogaria, né? Eu lembro que teve um momento que foi anunciado ali no começo do ano que ele tava fora da temporada. Ainda teve alguns jogos que o Sixers ganhou e ele tava em quadra. E a gente, pensando se dava pra ir pra play-in, pelo menos, essas coisas. Ele não jogaria mais. Então é um time que tem que pensar muito nisso, desse cara perdendo jogos. Obviamente não nos playoffs, mas assim, na temporada. E se é um cara que vai perder jogos na temporada e perdeu, o que aconteceu pra gente não estar preparado pra isso, tá ligado? Sendo que era uma coisa tão... Exatamente. Clara no horizonte, né? A gente chega à conclusão, falando sobre tudo isso e vendo essas matérias, que a montagem do elenco foi mal feita, certo? A gente já chega a essa primeira conclusão. A gente não sabia, seremos engenheiros de obra pronta. Seremos agora porque, sei lá, nos apegamos a ídolos do passado que jogaram bem, e talvez se tivesse ficado até o fim da temporada não teríamos a mesma impressão, que foi o André Drummond, que é trocado pelo Harden, né, com o Brooklyn Nets. Então fica na nossa cabeça que ele foi um reserva espetacular do Joel Embiid. Realmente, quando ele estava em quadra, ele ajudava com rebotes ofensivos, rebotes defensivos, só que ele tem o mesmo problema que o Joel Embiid. Ele não tem um físico de aguentar muitos jogos também. E aí, outros jogadores que vieram, por conta de cap space que não era suficiente, e ainda o Murray conseguiu fazer até um milagre, trazer alguns jogadores bem interessantes. Mas tudo passa pelo Joel Embiid e o Paul George estarem jogando. E o Maxey está em uma outra prateleira de jogador, né, que a gente viu que ele ainda não tá, para conseguir comandar esses jogadores, o restante do elenco, né? O que chega à conclusão, que fica para mim, Enzo, é que o Murray demorou muito para escutar o Nurse, né? Na montagem de elenco, talvez. Ele decidiu aceitar o que o Murray estava falando de trazer essa terceira estrela, mesmo ele não concordando, não sei. Isso é só um achismo, tá? Não é informação.
Mas o que fica no final é que a montagem do elenco não foi bem pensada em termos de longevidade de número de jogos, né? Se você não tem o Joel Embiid, você vai precisar de um reserva do Joel que vai jogar 82 jogos, né? Se você não tem o Paul George, você vai ter que ter um ala de força. Não possa ser o Justin Edwards, que acabou de ser... É o undraft, né? Não tava nem no draft, mas jogou bem. Mas você não pode depender de um garoto, né? O Caleb Martin, ótimo jogador. Você não pode depender dele. Aí faz a troca com o Quentin Grimes, que se mostrou muito boa. Tem que ser um cara que nem o Quentin Grimes, que aguenta todos os jogos, é muito forte, sabe? Realmente, eu acho que faz sentido o que você falou, porque o Nurse não foi muito otimista já na época do Harden, com essa ideia de 3 estrelas, uma estrela e tal. Talvez a cabeça dele seja uma coisa mais voltada para um conjunto mais atlético, mais jovem, em apoio a essas estrelas, né? Eu acho. Então, talvez... É isso, ele teve que jogar com as cartas que ele tinha. Não é um time ruim, assim, pra dizer, nossa, o Nurse tá tendo que tirar leite de pedra e tal. Não, mas não é o estilo dele também, né? Então talvez isso tenha culminado aí pra uma problemática, porque teve realmente um momento que a gente pensou que o Nurse tava perdido ali, né, no comando. Não fazia muito sentido as coisas, ele não parecia ter conseguido implementar alguma ideia de jogo que ele tava conseguindo na temporada passada, inclusive, sem o Harden, sem Paul George, né, sem essa terceira estrela, a coisa tava fluindo melhor do que agora. Mas, só pra fechar o report aqui, eles falam um pouquinho de draft, né? Que a gente vai fazer uma simulação aqui já. E eles falam que a gente tem 10,5% de ter a pick 1, né? E te anima a pick 1, Luiz? Você acha que a pick 1 muda muitas coisas? O Cooper Flag e tudo? Como é que tá? Sei que aí nos Estados Unidos tá todo mundo maluco com esse moleque, né? O povo tá empolgadinho. Anima, né? Até porque ele é americano, finalmente um americano pick 1, aquela coisa louca, né? Coisa assim, tipo, patriotada americana, né? Ele realmente é um talento geracional, ele vem tendo números expressivos desde que ele começou a jogar no high school, nem no college antes, né? É aquele tipo de talento que muda a franquia na hora, sabe? É um cara super alto, vai crescer ainda, tem apenas 18 anos, muito maduro pra idade, né? Ele arremessa bem de 3, defende bem, tem bons números, outros bons números, assistências, toco, né? Ele só tem 18 anos, né? Então, você draftar um cara desse que já tem um QI de basquete, assim, e parece mais pronto que outros jovens da mesma idade, né? Que estão nesse draft entre as 10 primeiras escolhas, que ainda, se você vai draftá-los, você vai ter que lapidar muito. O Cooper Flag é o tipo de jogador que já vai chegar e ano que vem joga a camisa. Vai ter altos e baixos, claro, mas já vai jogar a maioria dos jogos de titular. Então, você tem ele, um Max e um McCain, né? E um núcleo jovem, Grimes, Justin Edwards, Yabusele, Aidan Bona, esses caras mais jovens com até 25 anos de idade. Aí você se anima de novo, né? Que é um soft rebuild, né? Que a gente fez com o tanque, né? Esse time perdeu jogos de propósito, alguns, tenho certeza. Teve outros que perdeu realmente, que era ruim. Mas dava pra ganhar alguns jogos que tirou o pé nitidamente pra conseguir chegar em condições de conseguir a pick no draft, né? Mas enche de esperança, então, esse soft rebuild, essa esperança que a gente teve com a contusão, tendo a contusão do Joel, do McCain, do Maxey, do Paul George, essa frustração, mas agora a gente tem uma esperança de conseguir fazer esse soft rebuild com o Cooper Flag ou o Harper, né? O Dylan Harper, que pra mim são dois talentos assim que mudaria a franquia logo de cara, assim. Os outros, a partir da terceira escolha, tem os bons nomes, assim, mas aí a torcida teria que ter paciência, que nem o Maxey, a gente teve com o Maxey, não entraria logo de cara. Mas esses dois que eu tô falando, tanto o Cooper Flag quanto o Dylan Harper, titular já, de cara. Seria um problema, né? Nessa altura do campeonato, tem que ter paciência com esse time, né? Não sei se a torcida... Esse que a torcida mais tem, né? Vem tendo, né? Porque, pô, né? Tipo, Paul George, Embiid, Max, e aí vai ter que ter paciência por causa de um calouro. Seria um problemaço mesmo, né? Os calouros devem estar, mano, todos... Tirando o Cooper Flag, que eu acho que é um cara que tá meio que mais pronto já, né, pra liga. Os outros caras devem estar, tipo, morrendo de medo de ser draftado pelos Sixers, tá ligado? Bom, vamos... Chegou o momento? Vamos simular aqui nossa loteria. Ó, esquece o que tá na tela aí, né? Esse não valeu, mas eu vou dar aqui o refresh nessa lista. Vamos ver o que acontece. Tcharananã. Olha aí, Luiz, olha aí!
acredito, cara. Não foi combinado, hein? Meu Deus Não do foi céu, combinado. cara. Que é isso? Não, O homem tá vindo. Luiz. Os caras vão matar nós agora. Faz de novo, vai. Faz mais um aí. Vai só pra Não falar é que a gente possível. não... Não é possível. Aqui o Sixers pegando a pick 1, as 10... Aqui, ó, overall, né? 10,5% de chance. Nossa. Isso aqui Cooper eu não Flag espero tá vindo. acontecer, cara. Eu não espero acontecer, porque o Sixers não tem esse nível de sorte, não, cara. Vamos fazer mais uma Porra. só pra ver? Só pra ver Vamos fazer mais uma. Mais real? Vamos lá. Ó, e pick 2, ó. Tá bom Olha, demais o negócio aqui pra nós. Dylan Harper. Dylan Harper ou Cooper Flag, hein? Aí, muito bom, ficaria bem feliz. Olha isso aqui. Nesse cenário que nós estamos vendo aqui, o Toronto pegaria o Cooper Flag. Nossa, seria um time interessante, hein? Que doideira. Mas, aproveitando, então, assim, a pick 2 também é 10,5%, né? Ah, não, o overall. O overall da pick 1 é 10,5%. Overall. O top Isso. 4 do Sixers é 42%. A gente tem uma odd muito boa pra ficar no top 4, né? Aqui, só pra gente pensar rapidinho, você acha que só pick 1 e 2, nesse momento, já impactaria no time? Aí daí pra frente, a gente teria que ter mais paciência e trabalhar o garoto, é isso? Eu acho assim, Zô, até conversando com a garotada lá do 76, né, e outras pessoas, né, draft não é muito meu forte, eu só acompanho a March Madness, não tenho muito costume de assistir basquete universitário, mas por conta de a gente já tá se preparando pro tanque, né, e aí vai ver qual a escolha, vai ver, comecei a acompanhar alguns jogos, né. Realmente, assim, os maiores talentos são os dois primeiros, né? São jogadores prontos, realmente. Tem pouca ajuste, assim, vai melhorar e eles vão melhorar muito mais ainda. Então, o Cooper Flag é aquele all around, né? Joga todas as posições que você precisar dele. O cara marca, o cara pode jogar de small ball como center. Ele é power forward, é small forward. Ele gera o próprio arremesso. É um cara completo. O Dylan Harper é aquele shooting guard, ou point guard, que vai pra cima, que arremessa, cria o próprio arremesso, tem bons números de assistência, é um cara muito rápido no 1 contra 1, né? Então é um cara que já, pensando até em fit, com o Maxey poderia ser perfeito, né? O McCain poderia ser utilizado como sexto homem, e já traria uma mudança muito drástica, já um benefício muito bom, já entrando e já começando a jogar. A partir da terceira, e aí não é só eu que tô falando, mas tem vários reportes que colocam o Ace Bailey, que também é de Rutgers, né? Que nem o Dylan Harper. O CMB, o BJ Edgecombe. São vários jogadores que eu tô falando aqui, que mesmo os reports não sabem que posição que eles estarão, né? Pode ser terceira, pode ser quarta, pode ser sexta, ou o outro tá na terceira escolha, tá na quarta, mas a primeira e segunda sempre iguais, nunca mudou. Nenhum report. Então o que eu acho? Do mesmo jeito que os reports estão falando que a primeira e segunda já estão prontas, eu acho que também que os Sixers já entrariam já jogando. A partir da terceira, tem que analisar qual seria o melhor ao longo prazo para, se você quer talento, pega um cara, mas vai ter que ter paciência. Se você quer um fit imediato, pode ser o outro cara de Duke, que é o Ron Knuckle, que é um cara que tá pronto, que ele arremessa muito bem de 3, marca muito bem. Então vai depender do que vai ser, qual a escolha que a gente vai ter e o que a gente tá pensando para próximos anos. Muito interessante, mano. Esse vai ser um draft extremamente estratégico pro Sixers. Vai ser legal da gente acompanhar. É claro que a gente vai trazer coisa pra vocês aqui, né? Então comentem, sigam a gente, compartilhem o conteúdo do 76 pra gente conseguir fazer mais coisas, pra gente ter mais gente atuando aqui também com a gente, né? E valeu, né? Acho que deu pra gente dar uma olhada um pouquinho pro futuro, fazer um balanço do que rolou e entender que o momento que estamos na franquia é um momento esquisitíssimo, mas que eu acho que tem futuro, um futuro bacana se a gente conseguir deixar esses caras saudáveis e o Nurse conseguir aplicar o estilo de jogo dele, que a gente não conseguiu ver isso ainda acontecer. Muito frustrante também, né, ver o Nurse não conseguindo aplicar aquilo. Então acho que é isso, estaremos agora, o próximo passo do 76 é acompanhar aí o draft. Dia 12 de maio. 12 de maio, conteúdo, relembrando. Então acompanha a gente, segue, curte, compartilha e ajuda a gente a crescer, né? Go Sixers. Ou não, eu não sei como é que vai ser. 12 de maio é o dia, Go Sixers. Muito bom estar de volta aqui, Slow, com você. E teremos mais episódios. Próximo episódio vamos falar desse draft, com certeza, né? 12 de maio tá todo mundo esperando. E aí,
já pensar no planejamento com essa escolha e qual a escolha que a gente vai ter, como vai ser a temporada, já projetando. E vamos ver, né? A esperança, né? Pelo menos temos essa pique e podemos pensar e sonhar um pouquinho a mais. Que é o que a gente precisa, ter um pouco de paz nessa vida, né? Os Sixers. Falou, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Valeu, até mais.